Bom dia! Terça-feira, 4 de julho, a gente inicia mais um TV Mar News aqui para você que está ligadinho, acompanhando a programação da TV Mar. E a gente inicia sempre trazendo as principais informações do dia para o finalzinho da tua manhã. E quando a gente fala em informação, a gente lembra sempre do quê? Da Gazeta de Alagoas, né? Tradicional jornal aqui do nosso estado. Vamos conferir então os principais destaques da Gazeta de Alagoas. A gente vê aqui, olha, Brasil assume hoje comando do Mercosul e mira negociação, né, com a União Europeia. A primeira fase do novo Minha Casa terá mais de 1.600 moradias construídas aqui em Alagoas. Mais destaques também aqui para você. Olha, Lula sanciona salários iguais entre homens e mulheres. Nem precisava disso, né, gente? A gente precisa dizer que não precisava de um projeto para isso, né? Isso teria que ser natural, teria que vir naturalmente, mas infelizmente se é através de projeto da sanção do presidente da República que venha então, né? Olha, PGJ Márcio Roberto é candidato à vaga de desembargador do Tribunal de Justiça aqui de Alagoas. Câmara quer foco total para votar reforma tributária até sexta-feira. Com Marta, Brasil embarca para a Copa do Mundo da Austrália e a gente vai acompanhando todos os destaques e detalhes também da Copa do Mundo Feminina, tá? Acompanha também através do Canhão aqui, né, do canal Esporte com Viderlan Araújo, tá bom? Séries impede fuga de presos do presídio do Agreste e volta de tributos faz preço da gasolina chegar a R$ 6,23 aqui em Alagoas. Esses são os destaques da Gazeta de Alagoas, você pode se aprofundar mais neles. A gente tem um destaque também aqui, olha, Forró e Folia, OAMCA desarrecadam mais de 12 toneladas de alimentos para instituições aqui em Alagoas. Daqui a pouquinho a gente mostra isso também aqui para vocês, viu? São os destaques da Gazeta de Alagoas, você pode se aprofundar mais neles, é claro, sendo assinante desse jornal e também acompanhando sempre, né, acessando gazetadealagoas.com.br, tá bom? Olha, gente, vamos iniciar aqui o nosso programa trazendo informações que a gente viu aqui, o destaque na Gazeta de Alagoas, e a gente dá mais detalhes para vocês a respeito da fuga que aconteceu, da tentativa de fuga, na verdade, que aconteceu no último domingo. Policiais plantonistas do presídio do Agreste em Giraldo Ponciano, interior aqui do estado, frustraram a tentativa de fuga em massa de detentos. A gente tem um vídeo aí, inclusive, e mostra para vocês agora, olha. Segundo o diretor Bruno Sampaio, a chefia da prisão recebeu informações internas do Serviço de Inteligência acerca de uma evasão dos presidiários. Em seguida, foi realizada a inversão dos módulos da unidade para evitar o plano. Mesmo assim, os reclusos tentaram serrar as grades da cela em que estavam, como a gente mostra aí no vídeo. Olha só, eles tentando serrar a grade da cela, né? O local era ocupado principalmente por membros da facção Comando Vermelho. Após a tentativa de fuga, o Comando de Operações Penitenciárias e o Grupamento de Escolta, Remoção e Intervenção Tática revistaram toda a unidade, reforçando a segurança do presídio. Parabéns, então, aí para essa operação exitosa, né? Que impediu a fuga em massa de presidiários no presídio do Agreste, tá bom? Olha, 2 corpos foram encontrados ontem em uma região de Matagal, em Coruripe. Segundo familiares que já realizaram o reconhecimento dos corpos, as vítimas estavam refugiadas em Coruripe por conta de crimes cometidos na sua cidade de origem, que é Joaquim Gomes. A Polícia Civil, inclusive, já está investigando o caso, tá bom? A gente traz também mais detalhes para vocês. Olha, o repórter Rogério Nascimento traz para a gente informações sobre o caso de uma mulher trans que foi encontrada desacordada, vítima de espancamento dentro de sua própria casa. O caso aconteceu no município de Santana do Ipanema e Rogério Nascimento faz aquele giro para a gente no Agreste, trazendo essas informações. Vamos acompanhar. A Polícia Civil começou a investigar o caso da transexual, conhecida como Grazi, que acabou sendo encontrada agredida dentro da sua própria residência na cidade de Santana do Ipanema na manhã de segunda-feira. As informações de que a Polícia Civil já começou as investigações, vai começar a ouvir testemunhas. Ainda de acordo com os informes, a Grazi foi encontrada por colega de trabalho dentro da residência com marcas de agressão. A polícia segue investigando, ela foi socorrida para o hospital local, em seguida uma equipe do SAMU transferiu a Grazi aqui para o Hospital de Emergência do Agreste, na cidade de Arapiraca. As informações de que ela estaria em coma, mas fora de risco. O SAMU, em nota, foi acionado, transferiu uma vítima de agressão física que estava na área vermelha do Hospital Clodovo Rodrigues, no município lá de Santana do Ipanema, para o Hospital de Emergência aqui do Agreste. Agora vamos aguardar as investigações para saber de fato o que aconteceu, saber se ela teve a casa invadida
ou se essa pessoa já estava dentro dessa residência, a qual ela foi encontrada bastante machucada. As informações de que ela tinha lesões no rosto e marcas de espancamento pelo corpo. O hospital informou que não tem autorização de divulgar o estado de saúde da vítima, só com a autorização da família. Então vamos aguardar as informações junto a familiares do estado de saúde da Grazi, que acabou sendo encontrada espancada dentro da própria residência, ela que é uma transexual. Aqui da unidade de emergência do Agreste, em Arapiraca, Rogério Nascimento. Muito bem, olha só, gente. Os acusados da morte da jovem Roberta Dias vão a júri popular. Carlo Bruno Pereira Tavares e Mary Jane Araújo foram denunciados pelo Tribunal de Justiça de Alagoas. Eles são mãe e amigo de Saulo de Tasso Araújo Santos, pai do filho que Roberta estava esperando quando foi assassinada. A data do julgamento ainda não foi marcada e os dois respondem ao processo em liberdade. Roberta Dias desapareceu em Penedo no início de 2012, depois que saiu de casa para ir a uma consulta médica. As investigações apontam que ela foi sequestrada e levada até um local deserto, onde foi asfixiada com um fio de som de carro. Depois teve o corpo enterrado em uma cova rasa. A alçada de Roberta só foi encontrada 9 anos depois do crime no Pontal do Peba, na cidade de Piaçaba-Sul. E olha, gente, a gente traz essa informação, né, do júri popular dos acusados na morte de Roberta Dias e a gente traz esse tema de júri popular exatamente para o nosso quadro Penal News de hoje. Pois é, gente. Por que a gente está trazendo essa temática? Já recebendo aqui no nosso estúdio Bruno Calado, né? Menino, a gente quase não se encontra mais, né? Para fazer os nossos já estava esquecido do seu Pois é, a gente traz uma temática muito importante e assim que saiu essa notícia, né, Bruno? Com certeza todo mundo está comentando essa situação. Extinguir o júri popular, por quê? De onde veio essa ideia? Bom dia. Bom dia, Polane. Bom dia a todos os telespectadores da TV Mar. Um prazer imenso estar aqui com todos vocês. Mais uma terça-feira e agora com você, agora presidindo o TV Mar News, como é de praxe. E trazemos esse tema, essa temática. Eu sou um grande defensor e apaixonado pelo Tribunal do Júri. Já falamos de tantos casos aqui, Polane, que foram levados a júri, né? E sou defensor número 1 desse instituto. E defendo, inclusive, que mais crimes do nosso ordenamento jurídico, do nosso Código Penal, deveriam ser levados a júri. Certo? É uma pena ficar restrito, que o Tribunal do Júri ele fique restrito a apenas 4 crimes do nosso ordenamento jurídico, que são os crimes dolosos contra a vida, né? O homicídio, a participação em suicídio, até porque o suicida não pode ser levado a julgamento, né? O aborto ou o infanticídio. Lembrando que a diferença, já trouxemos aqui outrora, que a diferença entre aborto e infanticídio é a questão de vida intrauterina e extrauterina, né? Então, quem comete esses delitos, o aborto, o infanticídio, a participação em suicídio, a participação consiste em você instigar, auxiliar, incitar que alguém venha se suicidar. Aquele que fica debaixo da ponte gritando para que o sujeito que está debilitado psicologicamente, querendo se suicidar e gritando pule, 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 ele pode responder ao crime de participação em suicídio e ser levado a júri, por exemplo. E o crime mais comum, onde 99% dos casos que vão para a júri, ele consiste no crime de homicídio, que é o afamado crime de matar alguém, trazido pelo artigo 121 do Código Penal. Pois é, Bruno, e a gente viu na semana passada, né, Dias Toffoli tentar extinguir, então, tentar iniciar aí, digamos, uma conversa com seus pares para que o júri popular fosse extinto, né? Eu queria que você explicasse para a gente aqui, para quem está nos assistindo, de onde parte a ideia, né, amparada em que o Dias Toffoli trouxe essa iniciativa e qual a tua opinião em relação ao caso? Veja só, Polane, o Tribunal do Júri é, como eu havia dito, o instituto mais importante do processo penal, em minha opinião e na opinião de vários outros juristas. Por quê? Porque é o único instituto que julga a pessoa, mas a pessoa não é julgada pelo juiz togado, né, pelo juiz concursado, pelo magistrado. Ele é julgado por pessoas comuns do povo, 7 pessoas comuns do povo, que absorvem todo o conjunto probatório, absorvem os debates orais entre defesa e acusação, todas as teses, e aí se deixam levar pela emoção e a razão, diferentemente de um juiz singular, que ele é tomado pelo tecnicismo, deveria ser tomado pelo tecnicismo, né? Então somente pela razão e julgar nos conformes da lei. O júri popular tem o clamor
né? Tem a clemência. Então, a emoção ela se deixa levar pelos julgadores, de modo que aquele indivíduo é julgado por essas 7 pessoas comuns do povo em 7 votos distintos, e não por um voto só, por um único voto. Aquele juiz que está presidindo o tribunal do júri, incumbe a ele a questão de administrar o julgamento, né? De jogar as regras em jogo e administrar essas regras, e depois sentenciar com base no que os jurados decidiram, se pela absolvição, se pela acusação, se pela desclassificação, o que quer que seja, certo? Mas o juiz ele vai fazer a dosimetria da pena, ou seja, ele vai estipular a pena ou relatar a sentença absolutória. E aí, surpreendentemente, vem um ministro do STF, e aí eu sou um grande crítico dos ministros do STF, né? Inclusive sou um defensor de que para você ser ministro do STF você devia passar não só por uma sabatina, não só por uma tarde de indagações e respostas, né? Mas você devia passar por um concurso público para aferir, de fato, seus conhecimentos técnicos sobre a área, para não falar aberrações dessa natureza. E aí ele foi criticado, ele deve ter se arrependido. Ou às vezes não, porque quem encarna o poder se acha no direito de tudo, inclusive de não se arrepender, né? Mas aí ele deve ter se arrependido dessa fala grosseira, dizendo que o júri, sob a ótica dele, o júri é um instrumento ultrapassado, é um instrumento obsoleto, né? Mas veja, Paulane, o nosso Código Penal ele é de 1940. O nosso Código de Processo Penal é de 1941. São, de fato, códigos antigos. Vem se adaptando. O feminicídio é um crime novo. É verdade. É um crime novo. É uma qualificadora nova do crime de homicídio. Ele vem se adaptando. O feminicídio, inclusive, é levado a júri. E foi sob a argumentação do próprio feminicídio. Eles estavam julgando situações relacionadas ao feminicídio e o juiz sugere a extinção do tribunal do júri, alegando que esse instituto está ultrapassado. E aí eu defendo que o tribunal do júri ele deve sim ser reformado, ele deve sim ser implementado com regras novas da sociedade, deve ter alguns ajustes, mas jamais ele deve ser extinto. E aí a grande crítica dos julgadores, porque, inclusive, Paulane, existe um princípio muito afamado no direito penal, envolvendo o direito como um todo, que é o princípio da ampla defesa e do contraditório. Esse princípio assegura que aquela pessoa que está sendo processada, ela tem o direito de defesa. Mas no tribunal do júri, ele vai além. Ele traz o princípio da plenitude de defesa, ou seja, a defesa deve ser muito mais incisiva, deve ser ilimitada, né, a ponto de persuadir com verdades e conjuntos probatórios e até a clemência. Às vezes, réus que vão a tribunal do júri, por exemplo, eles são réus confessos. Eu já advoguei para réu em júri de réu confesso, que ele assumiu que matou, mas o júri absolveu depois, porque a situação fática levou o júri à clemência. Aquele indivíduo, de repente, o arrependimento, ou de repente as circunstâncias que não lhe possibilitaram uma outra reação se não matar aquele outro indivíduo, certo? Então, há a clemência, que é uma tese muito levantada, é uma tese geralmente subsidiária, ou seja, você traz uma tese técnica e traz a clemência depois como uma reserva de tese, certo? E acaba conseguindo persuadir os 7 jurados, as 7 pessoas comuns do povo, que podem dar votações distintas, até porque nós não temos o indivíduo que está sendo julgado, bem como aqueles que assistem ao tribunal do júri, parentes, etc., eles não têm acesso à votação, porque é assegurado o princípio do sigilo das votações. Ou seja, a gente não sabe se aquele jurado votou pelo sim, votou pelo não. Então, é um instituto muito complementar, muito completo, certo? E, em sua completude, garante justamente a lisura do processo nesses julgamentos. Agora, Bruno, vou fazer um pouquinho a parte de advogado-diabo, um pouquinho. Certo, só para a gente realmente debater essa situação. Vamos fazer daqui um salão do júri, então. Exatamente. Né? Quando a gente faz um julgamento de uma pessoa, de um réu, com pessoas que não têm entendimento do setor jurídico, que são que é realmente o júri popular, né? A gente pode levar em consideração que aquele é um julgamento realmente justo se aquelas pessoas não têm conhecimento do mundo jurídico? Veja só, Paula, é uma ótima pergunta. É justamente essa a intenção do júri, trazer a parte humana para o julgamento. E trazer a divergência de opiniões, afinal são 7 pessoas com opiniões distintas, né? Pode ter opiniões em consonância ou em dissonância, mas ali a questão é essa, é trazer os pares para julgar o seu par ou seus pares. Então, essa é a importância de não só julgar com o tecnicismo. Às vezes, o tecnicismo, nós estamos presenciando, por exemplo, alguma pessoa que furtou uma lata de margarina, uma
uma margarina e está presa até hoje, 11 anos de prisão. E tem pessoas que furtam aí, corrompendo, roubando milhões que estão soltas. Então, o tecnicismo nem sempre é a vantagem do julgamento, né? A emoção implementada no julgamento dessa natureza para julgar seus pares é importante. Além disso, Polônia, cabe ao Ministério Público e à defesa, ou pela Defensoria Pública ou pelo advogado, certo? Explicar a parte técnica. E aí você, no julgamento perante o Tribunal do Júri, você tem 1h30 cada um. O Ministério Público tem 1h30, depois a defesa tem mais 1h30. E nessa 1h30 você pode chegar a explicar o que é uma legítima defesa de uma forma bem didática, até porque a pessoa mais leiga que for, certo? Mais sem estudo que for, se você souber explicar o que é uma legítima defesa, quando você mata para que a outra pessoa que está na iminência de lhe matar ou de lhe ferir cesse com aquela violência, então você acaba de uma forma didática explicando o que é a legítima defesa e aquela pessoa que não tem instrução alguma, não tem conhecimento algum do direito, acaba absorvendo aquele conhecimento e indo de acordo com o julgamento. Então, o bonito de se ver num debate, num tribunal do júri, é justamente isso, as explicações no olhar, sob o olhar leigo. Até porque quem está ali fazendo debate muitas vezes não sabe se aquela pessoa tem formação em direito, se já estudou direito, se já leu algum livro relacionado ao direito. Então ele acaba explicando de uma maneira bem didática o que é cada tese, porque você vai defender a tese de negativa de autoria, porque não foi fulano, porque aquela bala não foi para matá-lo e sim para lesioná-lo, porque atingiu no joelho e não na cabeça. Então você acaba de uma forma bem didática. É como se fosse uma aula, certo? Uma docência ali naquele salão do júri, explicando ao olhar leigo, como você bem perguntou, o que é aquela tese defendida por cada lado. E aí o olhar leigo, que não tem noção absoluta de direito, acaba absorvendo esse conhecimento e implementando tanto a razão adquirida naquele plenário, quanto a emoção em face daquele julgamento. E como é que são escolhidos, então, os júris? Os jurados, eles são escolhidos através de sorteios, né? Então, qualquer pessoa comum do povo, ela pode ser chamada algum dia para ser jurado. Você deve ter conhecidos que já foram jurados. Não sei se você já foi chamada para ser jurado. Nunca fui. Pronto. Mas você pode ser chamada qualquer dia desse para ser uma jurada, né? Então, são sorteios. Pega através de relações do próprio TRE, Tribunal Regional Eleitoral, os eleitores, os cidadãos. Então, eles fazem sorteios, né, que são levados às varas do júri. Aqui em Maceió nós temos 3 varas de competência do Tribunal do Júri, a 7ª, a 8ª e a 9ª vara. Então, essas varas recebem uma relação de cidadãos, fazem um sorteio e aí fazem o chamamento para que eles sejam juízes por um dia, por 2 dias, por uma semana, por um mês, né? E assim, muitas vezes não gostam, porque não recebem nada, perdem o seu dia de trabalho, principalmente se for um comerciante, né, que tenha que estar ali. Se for um concursado, ele vai estar de férias, né, vai estar de férias e trabalhando com a outra função. Mas se for um comerciante, ele geralmente não gosta, até porque você fica sem contato nenhum. Você fica proibido, terminantemente proibido de ter acesso a celular, de ter acesso a contato exterior. Então, mas isso aí esse julgamento traz muitas regalias. Porque, por exemplo, é critério, inclusive, de desempate de concurso público. Se você empatar com alguém no concurso público, se você já tiver feito um júri e aquela outra pessoa não tiver feito, é critério de desempate. E aí você entra na vaga porque você já participou de um tribunal do júri. É uma obrigação, então, é uma obrigação enquanto cidadão. E se não houver justificativa plausível, de repente, se ele disser, olha, minha esposa está grávida, ou se disser, eu estou doente, estou me tratando de um câncer. Se tiver uma justificativa plausível, você, evidentemente, é liberado. Mas se não houver e você faltar, você pode ser multado em um salário mínimo, você pode ser coagido aí. Então, existem algumas sanções caso você falte a esse compromisso como cidadão. E como garantir, então, a questão, eu acho que como garantir o anonimato desses jurados antes do dia do tribunal? Veja só, Polônia, essa lista de jurados, ela é cedida previamente aos advogados, às partes, ela é cedida. Mas, como eu disse, até porque os jurados eles não estão ali sentados no canto onde eles sentam, de balaclava, se escondendo, né, de burca. Eles estão com o rosto à mostra. O rosto à mostra ao réu, o rosto à mostra aos familiares dos réus, mas eles não têm acesso à sua votação. Eles não sabem se aquele jurado ele votou pela acusação ou pela absolvição daquele réu. Antigamente isso era demonstrado. Por quê? Porque antigamente o juiz ele lia os 7 votos. Ou seja, ele determinava se tinha sido a acusação 6-1 ou então 7-0. Certo? Então ele sabia, se fosse um 7-0, ele sabia que, evidentemente, os 7 jurados votaram pela acusação.
Só que hoje a coisa mudou e aí houve essa implementação, essa mudança, e hoje o juiz só lê os 4 primeiros sims ou os 4 primeiros nãos. Ou seja, se atingir 4 sims, evidentemente já ganhou do não, porque só restariam 3 nãos. Né? Então ele só lê a maioria dos votos e aí faz essa couraça, né? Essa blindagem aos jurados para que não sejam descobertos os seus votos. E aí é o princípio do sigilo das votações. Os jurados são levados a uma sala secreta e lá eles votam, longe do tribunal. Bruno, e como é que foi a repercussão dessa fala do ministro Dias Toffoli, né, perante o meio jurídico? Veja só, foi até uma vergonha que ele passou, porque é uma cláusula pétrea, ou seja, o júri ele é trazido pela Constituição Federal como uma cláusula pétrea, ele não pode ser modificado, certo? Então, é até uma vergonha um jurista, né, se é que a gente pode chamar de jurista, que está lá como ministro do STF, falar uma aberração dessa. Né? O júri é indelével, é indestrutível. Então, ele está previsto na Constituição Federal como uma cláusula pétrea, e aí a reação dos juristas foi exatamente isso. Como extinguir o júri se o júri é trazido pela cláusula pétrea de nossa Constituição Federal? Ele rasgou, o ministro Dias Toffoli, ele tenta rasgar a Constituição Federal, querendo abolir ou extinguir o Tribunal do Júri. Então, os juristas caíram em cima, defendendo o Instituto, a lisura do Instituto, como o instituto mais democrático de julgamento, né? E mais democrático, digo, porque não está na opinião de... Vamos usar a figura do juiz ali como uma pessoa única, juiz singular, que julga certo indivíduo como ele queira, como ele achar, nos parâmetros da lei, claro. Mas o júri ele está ali, como eu disse, nas mãos de 7 pessoas comuns do povo, que vão julgar de acordo com a razão e a emoção. Então, os juristas bateram de frente, de forma uníssona. Eu não vi um jurista sequer, juristas em âmbito nacional, em âmbito estadual, quem quer que seja, defender o posicionamento do ministro Dias Toffoli. E sim, descer a lenha nesse posicionamento e defender cada vez de forma mais assídua esse instituto. Muito bem. Bruno, muito obrigada pela tua participação aqui no nosso programa. Mais uma vez, terça-feira a gente volta a se encontrar. Se Deus quiser, Paulane, com fé em Deus, você aqui também à frente do TV Mar News. O Viderlan também é um excelente apresentador. Me sinto muito à vontade com os dois, com certeza. Me sinto muito à vontade com os dois à frente aqui do TV Mar News. E traremos, se Deus quiser, na próxima terça, mais uma conversa para todos os telespectadores. Muito obrigado. E a gente vai agora para um rápido intervalo, mas não sai daí, porque daqui a pouquinho a gente traz detalhes sobre as fiscalizações que estão acontecendo nos postos de combustíveis. É já já.